e um grande tocador de catra. Ele tinha um par de catra bem grande, então ele, assim, a presença dele no esquerdo, você deve se lembrar. Ele dançava muito. Dançava muito e, assim, uma pessoa sempre muito alegre e muito servil, né? Um Vaishnava, né? E... Bom, e aí vamos voltar. Aí no caso, ele então ele foi para Los Angeles, e aí então veio o Mahavira. Mas antes do Mahavira chegar, eu sei que você foi por causa da sua mãe. O que você fazia lá quando você foi para lá? Sim, como vocês já devem ter percebido, o primeiro templo do Rio fechou. Né? Então cada um de nós... Durante 6 meses. Oi? Por 6 meses. Por 6 meses. Por 6 meses. Então nós nos vimos forçados a procurar um outro lugar para ficar, claro, né? Então eu voltei para casa dos meus pais e lá eu pensei assim, eu tive uma ideia. Não, se Prabhupada não vem até mim, eu vou até Prabhupada. Então eu comecei a fazer um trabalho na minha área, que eu estudava letras, comecei a fazer um trabalho como revisor de provas e ao mesmo tempo, como não era um trabalho, era um trabalho de 6 horas, eu desenvolvi um hábito, eu sabia a relação de feiras livres na Zona Sul. Mas que prova você fazia? Revisão de provas. Uma gráfica. Revisor de provas. Então, o livro é produzido e tem um profissional específico. Mas não os livros de Prabhupada, livros comuns. Não. É revisor de texto, né? Você chama-se revisor de galera ou revisor de prova. Então, você fica revisando os últimos detalhes de pontuação, acentuação. Né? Então, eu fiquei talvez uns 6 meses, né, fazendo essa atividade. E como não era uma atividade do dia inteiro, eu também me dava o luxo, vamos dizer assim, de sair nas feiras livres. E aí cantava com um triangulinho, o pessoal achava bem engraçado. Os feirantes assim sempre me davam... Cantava uma rama, você ia sozinho cantava. Cantava uma ramanta. E às vezes cantava com você em Copacabana, você lembra? A gente se reunia na casa do Paradigma Prabhu para fazer os grandes festivais de Janmashtami, Gopurnima, você lembra? Uma vez só, foi lá. Foi só uma vez? Lá. Depois teve na Quinta da Boa Vista. Teve na Quinta da Boa Vista também. E também lá na Nova Ioja, né? Na fazenda. Teve em Nova Ioja também, com certeza. Foi quando nasceu a Gopi. Agora Purnima. Mas aí nesse inteirinho eu fiquei sabendo que você também começou a traduzir o Bhagavad Gita em casa. Sim. Porque o que aconteceu quando eu estava com vocês todos lá no Templo Santa Teresa é que o Radhapati me pedia para traduzir. Traduzia a palestra e também pediu para traduzir um livrinho chamado, se não me falha a memória, Muito Além do Nascimento da Morte. A gente fez uma cópiazinha. Muito além não, além. Desculpa. Além. Além do Nascimento da Morte. Enfim, mas era uma cópia assim mimeografada para distribuir entre os devotos e tudo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu também tinha comprado, assim, na época o Lessé, Francisco Lessé, ali no centro da cidade, ele vendia alguns livros de Prabhupada. Você podia comprar Gita, Bhagavad Gita, As It Is, o Néctar da Devoção também era disponível, o Ensinamento do Chaitanya você também podia comprar. Então eu também comprei. Você comprou o seu, não sei se era... Eu não comprei o meu não. Você não comprou o seu? Prabhupada não. Não? Não. Mas eu comprei. Eu nem sabia que ele tinha. Tava lá, dava para você comprar nessa livraria. E aí, como o Radhapati meio que injetou na minha cabeça esse seva, aí eu comecei a pensar, vou traduzir para Srila Prabhupada. Aí eu tinha um caderno e fui traduzindo assim na medida possível, né? E aí, coincidindo com tudo isso, de repente, Paravyoma Prabhu liga para mim um dia e fala assim: Márcio, que na época a gente não era iniciado, né? Márcio, chegou o Mahavira e o Lokabandhu, e eles têm uma mala cheia de livros lindos de Srila Prabhupada que a gente nunca viu. Tem Srimad Bhagavatam, né? Você me contou assim. E eles estão procurando alguém para traduzir os livros de Srila Prabhupada. Eu falei o seu nome. E naquela época, assim, eu tenho um momento de reclusão básicos, né? Aí naquela época eu estava meio recluso, assim, eu não estava querendo ficar muito perto dos devotos, inclusive. Mas aí eu pensei assim, não, Srila Prabhupada, né, assim, os livros dele, né, assim, eu estou querendo vê-lo na Índia, de repente ele está vindo até mim no Brasil através desse serviço, né. Aí eu fui lá e a gente, o Mahavira Prabhu estava com o Lokabandhu Prabhu na casa do nosso, eventualmente, da tia do Chaturmurti. Dona Wanda. Em Ipanema, perto ali da General Osório. Dona Wanda. E aí, conversa vai, conversa vem, começou uma raspação de cabeça entre os devotos, entre os meninos, você lembra? Todo mundo começou a raspar a cabeça. Na verdade, você e o Lokashak só que rasparam. Sério? Mas ninguém. Meu Deus, Orlando, obrigado pela... E aí, assim, começou, e claro que o Mahavira, ele veio
com toda aquela Shakti de Srila Prabhupada, né, de abrir consciência de Krishna, templos da consciência de Krishna na América Latina, ele estava com aquela Shakti e também injetadinha pela Shakti de Vridananda Maharaj, com certeza, né? E de Prabhupada e de Maharaj. Em última análise, Srila Prabhupada sempre. Então, ele começou a procurar casas e ele viu que o Rio, as casas eram um pouco caras. Aí o Loka Shastri Prabhu começou a dar aquela ideia que os cariocas se olhavam assim, o único paulista do grupo fica dando essa ideia, mas acabou que a ideia vingou porque descobriram, deu para descobrir, abrindo um jornal, comprando na banca de jornal, que as casas em São Paulo eram mais baratas, então a gente foi. E tinham grandes gráficas lá também. E também, além disso, tinha a vantagem das gráficas. Aí nós fomos para São Paulo, numa DKV Vemag, em 7. Não, eram 4. Era eu, você, Mahavira e Chatumurti só. Não, só. Os outros foram na frente de ônibus. Eles foram na frente. Pô. Ainda bem que você está aqui. O Mahavira fez o mesmo erro. Ele não sabia quem foi para São Paulo. Ele sabia que eram 7, mas enfim. A gente se juntou com o Loka Shastri lá eles foram na frente para resolver algumas coisas. Eles acabaram. Para providenciar algumas coisas. Tem tempo. Quando chegamos em São Paulo, o que aconteceu? Chegamos em São Paulo, já era o fim da tarde, estávamos no carrinho de Chaturmurti e alguém deu a ideia, já que a gente não tinha onde dormir aquela noite, para Vyoma Prabhu deu a ideia que centro universitário eles são sempre muito receptivos, né? E sempre tem alojamento e tudo, então a gente teve essa ideia e fomos entrando na direção da Universidade de São Paulo. E quando estamos entrando na Avenida Frame Peixoto, a gente vê uma casa linda, assim, parece um... Foi depois, dormiu lá. Foi no dia seguinte? Dia seguinte, dormiu lá na construção. Tá, então desculpa. Então a gente foi, na verdade já estava bem à noite, né? Estava à noite, né? Aí foi o tempo só de a gente chegar no lugar, e aí veio uma parte do alojamento na USP em construção, a gente se escondeu lá, dormiu lá. No dia seguinte, todo mundo tomando banho de torneira, que os empregados... Chegou o vigia. Aí o vigia da obra chegou, foi uma coisa meio tensa, assim, mas a gente conseguiu sair, todo mundo saiu ileso, entramos no carro, aí voltamos pela mesma rua, né? Porque a ideia era tomar Prachada, claro. Paramos para cantar japa na praça. Primeiro cantamos japa. Não paramos para cantar japa, que foi avistada a casa. Nesse momento, tá. Então tinha a plaquinha de aluga-se. Então anotamos o telefone. Aí cantamos japa e depois tomamos uma belíssima brachada. E aí dividimos o grupo. Fomos eu e Mahavira. Na verdade, ligamos para a senhora atendeu e falamos. Na verdade, o Mahavira pediu para falar, né? Porque ele não falava em português. Perguntei se ela estava ainda alugando, se ela poderia receber a gente, que a gente estava muito interessado e tudo mais. E ela falou: pode vir aqui agora mesmo. Aí nós dois subimos. E a princípio ela ficou muito desconfiada, né? Primeiro que a gente estava vestido de condote, tila, tudo que tem direito, né? E o Mahavira andava com uma pastinha, uma Samsonite assim, famosa dele, onde ele levava os livros. Os livros que ele levava eram como as iscas para as pessoas. Parece que fotos também, ele tinha um álbum com fotos. Tinha um álbum com fotos, Mas ele tinha assim, basicamente ele tinha esses livros lindos. A primeira impressão do Bhagavad de Srila Prabhupada em inglês, muito linda, com as fotos de deidades dos Estados Unidos, outros lugares. Enfim, a gente chegou lá e falamos para ela, o Mahavira falava, eu traduzia, e falamos para ela da nossa proposta, que a gente é uma missão religiosa da Índia, que tem como atividade principal publicar e distribuir livros, e que a gente também recebe as pessoas nos nossos programas espirituais e precisa de uma casa como a dela. E aí, quando ela estava assim, meio, né, uma pessoa muitíssimo educada, ela estava meio confusa e de repente, Jai Maharaj, Pranam, de repente entra na sala, entra a filha dela, e quando ela vê a gente, ela abre os olhos assim, fica muito empolgada, né? E ela diz assim: Hare Krishna. Aí eu olhei para o Mahavira olhou para mim assim: olha só, né? Como o Prabhupada está mexendo os pauzinhos. Krishna, né? Aí, quando ela demonstrou na frente da mãe dela a simpatia e a familiaridade que ela tinha com os devotos, o que aconteceu? A mãe dela aceitou que a gente pegasse as chaves sem escrever
um documento de aluguel contrato, formal, né? Sem sem fiador, e a gente prometeu, não me lembro se era em 15 dias, alguma coisa assim, a gente ia pagar para ela o primeiro aluguel. Cara, incrível, né? Então, assim, dali a gente procurou os outros devotos, né, que vocês estavam lá embaixo, cantando Java, esperando, e já fomos direto para casa, fizemos Mudaram no mesmo dia. praticamente o que a gente tinha estava no carro, né? A mudança foi super fácil. Não tinha nada para mudar, Não tinha nada. era como um acampamento, só tinha a casa e a gente. Então a gente fez uma marra limpeza, e aí, assim, eu me lembro que nos primeiros dias a gente não tinha os livros ainda, claro. Aí também nesse período, só para deixar registrado, esse período foi quando a gente foi visitar a Companhia Litográfica em Ipiranga, que era uma das que hoje em dia acho que não existe mais, mas era uma das gráficas e editoras mais importantes do Brasil. Então a gente conheceu, como é que é o nome do chefe, do editor-chefe? Você lembra, uma pessoa que se tornou super íntima nossa, assim. E a filha dele virou devota. A filha dele virou devota, ele veio no meu casamento, prestigiou o meu casamento e o casamento do Lava Chache, né? E ele, assim, a gente conversou com ele, é a mesma Sansonante do Mahavira sempre. Era aquela maletinha mágica, ele abria e mostrava os livros, e aí quando Alceu, me lembrei do nome dele, ou Alfeu, um desses nomes, Alfeu ou Alceu, quando ele viu os livros, e o Mahavira falou para ele assim de como esses livros eram distribuídos em imensa quantidade nos outros países do Ocidente e como eles eram a fonte de sustentação da nossa missão, ele falou assim, na época não era real, mas ele deu 100 mil cruzeiros ou cruzados, não me lembro. Cruzeiro. 100 mil cruzeiros de crédito pra gente, e a gente com esses 100 mil cruzeiros de crédito a gente fez Uma tiragem. A gente fez uma tiragem de volta ao Supremo. De volta ao Supremo. Além do Nascimento da Morte. Faço viagem. E faz a viagem dos países com Nanda Muni viajando. Mas na casa. O Isla falou que foi 120 mil. Exemplares. Porque 100 mil reais, 100 mil, o que fosse da moeda, era muita coisa, né? Rendeu uma quantidade muito grande de livros. E eles ficaram impressionadíssimos, porque realmente, ao mesmo tempo, muitas coisas acontecendo, vários devotos, vários meninos se tornando devotos e automaticamente saindo para distribuir livros. Né? Ele ficou impressionado. Duraçada com a venda de livro ele ficou impressionado. Porque ele via que a gente realmente honrava com o crédito que ele deu para a gente, e a gente continuou assim e publicamos muita coisa com ele. Né?